Gente que quando a gente fala que SMS dá resultado, acha que a gente é maluco. Mas você já rodou SMS, já testou SMS ou é uma questão tua, uma crença pessoal, limitante, né, que a gente fala tua? Muitas vezes a pessoa tem as crenças próprias e quer transferir isso para um negócio. Só que no mundo dos negócios não funciona assim, a gente tem que estar aberto a testar, a experimentar. Gente, hoje eu tô aqui com o Fogaça da Propulse. E Fogaça, você tem uma trajetória aí de anos, né? Você disse que trabalha com e-commerce desde 2005. Conta um pouco pra gente como que foi a Propulse, como que nasceu a Propulse. A Propulse, ela nasceu então aí de uma experiência de vida, né? De muitos anos, como você falou. Eu sempre conto que eu não nasci agência, eu nasci lojista, eu nasci varejista. Talvez como o pessoal que está assistindo agora aí, a gente, né, que está correndo atrás de bater meta, eu fui exatamente essa mesma pessoa e continuo sendo até hoje, né, correndo atrás de bater meta. Então fui gerente de e-commerce, diretor de e-commerce durante muito tempo, e depois aí desde muito tempo, assim, coisa de 20 anos, né, eu comecei a trabalhar em 2005, a gente está em 2026, então já faz mais de 20 anos que eu trabalho com online. Mas como assessoria, que é a Propulse, a gente está indo aí para o 5º ano de operação. Basicamente esse é o tempo de vida que tem a Propulse e um pouco da experiência resumida aí de tempo do Fogaça, né? Nesse meio de vendas online. Legal. Hoje você tem mais ou menos aí uns 12 clientes com a iDrone, né? Ah, tem pelo menos aí tem uma dúzia aí, fácil. E metade deles já é case de sucesso. Um deles é a Litoral Moda Íntima, né? A gente viu ali no nosso pipeline que vocês atingiram 142 mil em 30 dias apenas com SMS. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que foi essa estratégia. Olha só que interessante. Muito se fala do CRM e muito se fala em CRM, muitas vezes o pessoal ainda acha que CRM é mandar apenas o e-mail marketing, né? E quando na verdade CRM é algo muito mais profundo, muito mais denso, que inclusive vai além do meio de comunicação, né? Você está falando, por exemplo, do SMS. Tem o SMS, tem o WhatsApp, tem o e-mail, e todos esses canais estão integrados dentro da iDrone. E a gente sempre buscou na Propulse, primeiro, um parceiro que tivesse dentro da tecnologia realmente aquilo que, vamos falar um pouco de forma mais técnica aqui agora, né? Que proporcionasse realmente a matriz RFM. Então vamos lá, matriz RFM, eu vou começar a identificar quem é mais recente, quem que compra com mais frequência, quem que compra com mais valor. Então eu começo a entender um pouco de padrão de compra das pessoas, né, dos consumidores das marcas que a gente atende. Só que uma vez que eu entendo esse padrão, esses tipos de comportamento, aí sim vem o canal, eu preciso me comunicar com essas pessoas. A Litoral Moda Íntima, para a gente está sendo um case assim, muito bacana e que a gente conseguiu estabelecer esse resultado muito rápido, porque quando eles chegaram para ser assessorados pelo nosso time, eles basicamente faziam o que a maioria faz, que é o quê? Mandar o e-mail marketing, apenas isso. Não existia um trabalho realmente de entender qual que era o padrão de comportamento do público da Litoral Moda Íntima. A Litoral Moda Íntima é um dos maiores, se não o maior sex shop aí, né, do Brasil. E então a gente entende que esse tipo de produto, primeiro, ele tem vocação muito forte para CRM, porque tem bastante recorrência, né? O pessoal aí gosta de namorar bastante, não é verdade? Então consome muito produto da Litoral Moda Íntima. Se tem muita recorrência, então a ferramenta de CRM ela acaba se tornando muito poderosa dentro da estratégia da marca. A Litoral Moda Íntima já trabalhava com anúncios online, já tinha algum tempo, né? A gente também atende eles através dos anúncios online. A gente foi entendendo que apenas a mídia paga, os anúncios online, não era suficiente. Então a gente propôs para o investidor, para o dono da marca, que ele era um gigante adormecido em relação à base de clientes, base de compradores. E a gente foi entender com ele qual que era o tamanho dessa base. E a gente ficou assim assustado, que ele tinha muita gente lá dentro da empresa dele que já tinha comprado, mas ele não se comunicava com essas pessoas de uma forma assim realmente estratégica, né? Com pensamento, com planejamento. Pois bem, então a gente falou assim, cara, a gente precisa primeiro de uma tecnologia que sustente isso, e uma tecnologia que seja fácil de ser implementada, e uma tecnologia que a gente confia, né? Obviamente, né? Um pouquinho do jabá aí, mas independente da questão comercial, é realmente o que ela tem, o que ela proporciona. Então a gente falou assim, olha, a iDrone com certeza é uma ferramenta que eu acho que vai encaixar muito bem, porque além dela nos ajudar rapidamente a entender esse perfil de compras, essa matriz RFM, ela tem múltiplos canais para a gente conversar com o teu público. Sim.
Pois bem, né, começamos a rodar ali, né, rapidamente a gente já identificou o perfil de compra, o padrão de compra das pessoas e veio a aposta, né? A gente primeiro colocou o e-mail para testar no primeiro momento, as primeiras campanhas, entendemos um pouco os dados, o comportamento de compra das pessoas através do e-mail, vimos que obviamente isso não era suficiente e sabendo que a iDrone tinha mais essa funcionalidade, esse recurso, a gente pensou então em aperfeiçoar aquela prática de e-mail que já existia e colocar também o SMS e também o WhatsApp que a gente roda lá dentro, né? E dito e feito, né? Para aquele padrão de compra, para aquelas pessoas, o SMS fazia tão sentido quanto o e-mail. E daí, Nanda, vem o seguinte ponto, né? Às vezes o pessoal fica falando, mas SMS, né? Torpedinho, para quem é mais antigo, eu sou mais de idade, né? Torpedinho, manda torpedinho. E existem alguns preconceitos que quando você se coloca à prova e vai testar, você vai ver que você vai ter que rever seus conceitos, né? Então, quando a gente fala, primeiro, tem gente que não acredita em e-mail. Não acredita em e-mail, mas porque muitas vezes não soube trabalhar muito bem o e-mail. Tem gente que quando a gente fala que SMS dá resultado, acha que a gente é maluco. Mas você já rodou SMS, já testou SMS ou é uma questão tua, uma crença pessoal, limitante, né, que a gente fala tua? Muitas vezes a pessoa tem as crenças próprias e quer transferir isso para um negócio. Só que no mundo dos negócios não funciona assim, a gente tem que estar aberto a testar, a experimentar. E lá no caso da Litoral, o investidor ele estava disposto a fazer isso. E a tese que a gente levantou a respeito do SMS, que eu compartilho e a gente acaba propagando isso para vários nossos clientes, é que sim, o SMS está muito ativo e muito vivo. Se você que está nos ouvindo tem aplicativo de banco, eu duvido que você não tenha SMS para receber lá a notificação se alguém passou o teu cartão ou não passou o teu cartão. E se você tem aplicativo de banco e recebe SMS, você também vai ser impactado pelas campanhas de SMS que a Propulse, no caso, né, fez ali na estratégia com a Litoral. Por que isso dá certo, então? Justamente por conta desse comportamento das pessoas e a gente vê quanto que o SMS ele ainda está ativo. E nesse caso, o SMS ele serviu como um lembrete, como um convite para que as pessoas voltassem para a loja e terminassem aquele processo de compra que elas tinham iniciado. Porque muitas vezes você manda um e-mail, legal, bacana, algumas pessoas vão receber o e-mail, vão abrir e vão tomar uma iniciativa de iniciar uma jornada de compra. Mas só o e-mail não é suficiente. E o e-mail, as pessoas não estão a todo momento dentro do e-mail. Agora, o celular elas têm na mão. Por isso do poder de a gente utilizar daí sim múltiplos canais de comunicação, como o SMS e como o WhatsApp, para potencializar essa jornada. E foi, né, resumidamente falando, essa estratégia, né, que a gente uniu então dentro da nossa visão, né, de negócio, junto com o perfil de compra das pessoas da Litoral que a gente já havia identificado, né, que tem bastante recompra, que estão sempre dispostos a comprar mais e, obviamente, tendo a tecnologia certa para poder operar isso aí. E muita gente não acredita, né, que é possível você faturar tanto já com a base de clientes que você tem. Vive investindo em mídia paga, né, externa, para atrair mais clientes e não trabalha aqueles que você já tem. Isso só é possível quando você tem uma agência, né, um time trabalhando com a ferramenta certa. Aí você tem um resultado garantido. Com certeza, e fica o nosso convite aí, se você não trabalha ainda, primeiro se você não trabalha com a iDrone, você está deixando dinheiro na mesa. Se você trabalha com a iDrone e não está explorando esses recursos da ferramenta que já estão para você e que são gratuitos, você também está perdendo dinheiro na mesa. E você agora não vai mais deixar dinheiro na mesa porque você vai conhecer um pouquinho do trabalho da Propulse. Né? Se quiser saber mais, segue aí nas redes sociais, a gente está à disposição, vai ser um prazer contar na próxima vez o case de sucesso de você que está vendo hoje esse nosso bate-papo aqui.